A dificuldade que as pessoas têm em sentir o amor de uma pessoa na condição autista é uma reflexão que me persegue há décadas. Eu sempre digo, muito mais do que um profissional especializado na condição autista, eu gosto muito de falar como uma pessoa autista e como pai de 2 filhos autistas. Essa reflexão ela começou num episódio quando os meus filhos tinham 2 anos e meio e eles foram na festa de aniversário de um coleguinha da escola e o meu filho brincando com uma outra criança de uma forma muito bonita, muito natural, e a mãe tira a criança com as mãos, dizendo para não brincar com o meu filho porque ele tinha problema. Meu filho tem autismo nível 2 de suporte. Eu fiquei questionando que tipo de sentimento aquela pessoa tinha em relação a ela, em relação à própria filha, e não me deu o trabalho de pensar sobre o sentimento que ela tinha sobre o meu filho, né? E eu repeti essa mesma história algumas vezes ao longo dos anos de vida dos meus filhos, que hoje têm 17 anos, e eu escutei nos meus processos terapêuticos muitas histórias semelhantes de pessoas na condição autista que eram cobradas por não demonstrarem, e pior, por não terem amor pelas pessoas à sua volta. E aí cabe essa reflexão. Por que dessa dificuldade? Gente, o amor, ele é um sentimento muito subjetivo. O que eu defino e vivo como amor é diferente do que você que está me escutando também define. E essa diferença, ela pertence a toda e qualquer pessoa. O amor, ele deriva vários significados, várias justificativas, várias motivações. O que a gente precisa avaliar socialmente é que existe no amor uma definição comum. E essa definição comum diz: nós devemos amar as pessoas, principalmente aquelas que estão à nossa volta, tá? Só que o amor, ele tem 2 grandes vertentes que as pessoas elas não se percebem. Existe o amar de bom senso e existe o amar de verdade. O que é o amar de bom senso? Amar de bom senso é amar com reciprocidade. É uma desnecessária intenção de fazer o mal. Se você faz o bem para mim, eu faço o bem para você. Se você me ajuda, eu te ajudo. Isso é uma lógica. Não existe o porquê ter uma conduta diferente. E essa expressão, ela pode acontecer de uma forma funcional, através de uma atividade, de um gesto, de uma palavra de reconhecimento. Isso é uma norma lógica de boas relações sociais, onde comportamento gera comportamento. O amar de verdade é uma energia que complementa, é uma energia que dá suporte. Vamos entender isso um pouquinho? Platão, no seu livro O Banquete, onde filósofos, em um dos capítulos, discutem sobre o amor, um dos filósofos levanta e fala sobre a sua teoria sobre o amor. Esse filósofo diz o seguinte, que no início os homens eram grudados, homens com homens, mulheres com mulheres, homens com mulheres. E Zeus, o grande Deus, considerando o fato de o homem ter 2 cabeças, 4 pernas e 4 braços,
sendo isso visto como muito poder ao homem, ele lança um raio sobre a terra e separa os homens. E a partir daquele momento, o homem sai vagando a esmo pela terra em busca da sua cara metade. Esse texto origina a expressão cara metade. E o que é a cara metade? A cara metade é isso, é aquela energia que complementa, é aquela energia que dá suporte, é aquilo que faz falta. E sim, eu, você e qualquer outro ser humano na face da Terra, nós temos seres maravilhosos que nos complementam. Esses seres podem ser a mãe, o pai, um irmão, a esposa, o marido, o seu adorável cachorro, gato, e que você vive um amor muito significativo. O que acontece na regra social é que você tem institucionalizado uma necessidade de obrigatoriedade no gesto de amar. É pai, você tem que amar. É mãe, você tem que amar. Irmão, você tem que amar. Avô, você tem que amar. Fez bem para você, você tem que amar. O que essa institucionalização gerou? Gerou uma inocentemente percepção de que nós, seres humanos, cremos piamente que nós amamos as outras pessoas. E isso não é verdadeiro. O que acontece nas nossas relações humanas? Muitas vezes, sim, nós usamos o bom senso e amamos por espontaneidade numa relação de comportamento que gera comportamento. Muitas vezes, nós amamos por conveniência. Nós amamos por faz de conta. A gente faz de conta que ama, vira as costas e fala mal. A gente quebra o pau e se reúne numa determinada data comemorativa para comemorar e festejar e depois sai falando mal de novo. E isso é muito recorrente dentro da nossa sociedade. E eu não estou falando de uma sociedade neurodivergente, porque os neurodivergentes vivem numa sociedade que é neurotípica. Então, o questionamento é o seguinte: por que é tão difícil sentir o amor de uma pessoa na condição autista? Pelo fato do autista não seguir a conveniência de não amar por obrigatoriedade. A grande maioria dos autistas trabalham muito bem com o bom senso, eles são na deles. E sim, eles atuam com reciprocidade. Esse amor verdadeiro que eu falo, sim, ele também é expresso. Mas ele é expresso com muita verdade e muitas vezes de maneira pontual. Esse amor verdadeiro, muitas vezes, ele é manifestado ao filho, à esposa, ao marido, a um pai, a uma mãe, a um grande amigo. Sim, autistas têm amigos. Porque não se busca na condição autista uma justificativa que o obrigue a expressar e a manifestar esse sentimento puro e verdadeiro. O amar de verdade na condição autista, ela é motivada única e verdadeiramente por essa energia e por esse suporte. A condição autista, ela vive muito verdadeiramente a cara metade, que pode estar em um, em dois ou em alguns personagens. E aí você poderia me perguntar o seguinte: tá, que bonito, mas a pessoa na condição autista, ela não manifesta isso. Você está errado. Ela manifesta, mas ela manifesta de maneira diferente. A minha filha, ela me abraça, encostando o dedo dela no meu.
nas raras ocasiões em que ela me abraça de verdade, nós dois juntos contamos 1, 2 e 3, que é o tempo que os nossos corpos aceitam esse abraço. Meu filho de nível suporte 2, ele vive absolutamente no mundo dele. Mas ele precisa recorrentemente fazer isso daqui com as mãos para demonstrar o amor dele. O olhar procurando a pessoa que tem esse valor de cara a metade é uma demonstração de amor. Muitas vezes uma estereotipia é uma demonstração de amor. Então nós temos que interromper esse processo de crer que o autista não expressa amor e afeto. E nós temos que passar a perceber duas coisas: que a sua manifestação ela é diferente, que sim, ele tem a reciprocidade da forma dele e que verdadeiramente ele ama com muita intensidade do jeito dele. Vale a pena refletir. Nem toda mulher chorando na escadaria de uma igreja foi abandonada pelo noivo. A tradução dessa frase é: não é porque as coisas não acontecem dentro de uma mesma padronização e sistematização que elas não acontecem. Vamos pensar sobre isso. Um grande abraço.